Cheguei na Austrália, caraca, tô curtindo muito. Mas, Júlia, por que você tá falando pra mim ir pra fazenda? Por que eu vou pra fazenda primeiro? Good day! Bem-vindo ao meu canal. Se você não me conhece, meu nome é Julia Samponha. Eu sou especialista no Working Holiday Visa e viajante profissional. Então tenho o meu Instagram Working Holiday 1 e tenho também o meu Instagram Gil Viajante, onde eu dou muitas dicas de viagem. Se você é novo aqui no meu canal, ainda não é inscrito, já se inscreva aqui e ative as notificações. Muito conteúdo de viagem e de Working Holiday, combinação perfeita, não é verdade? Hoje eu vou falar sobre as fazendas. Já tem uma playlist aqui no meu canal sobre trabalho regional, mas eu vou falar o porquê você deve ir nas fazendas primeiro. Isso é um questionamento que eu sempre recebo nas minhas consultorias, dúvidas em todas minhas redes sociais. E muita gente não entende por que eu falo isso. Eu vou te explicar de uma forma, assim, bem simples para que você decida fazer isso de uma vez por todas. A não ser que tenha alguns casos especiais que eu também vou citar. Antes de eu entrar no assunto, se você quiser meu suporte com o Working Holiday Visa, seja para aplicar o visto, seja para depois, para sua preparação para a Austrália, ou seja para depois, quando você estiver procurando seu trabalho regional, você entra em contato comigo, o link tá aqui embaixo na descrição, a minha consultoria, tudo sobre o Working Holiday Visa, eu te ajudo com todo o suporte, eu vou estar do seu lado, a gente vai ter uma ligação de 1 hora, mas você ainda ganha um bônus de estar no meu Close Friends, que é conteúdo exclusivo para os meus clientes, e um grupo no WhatsApp, onde a gente, assim, é um grupo muito maravilhoso, eu amo todo mundo que tá lá dentro, então é muito, muito legal essa troca importante que acontece lá, muitas dicas, indicação, enfim, é muito incrível, vale super a pena. E eu tenho o meu e-book também, o link também tá aqui embaixo, tudo sobre o Working Holiday Visa, acabou de sair uma versão nova, tem todas as informações atualizadas do Working Holiday Visa. Pensa comigo, vamos armar um cenário. Você chegou na Austrália, você tá aqui curtindo o país, você chegou assim, ó, tudo novo, uau, carambolas, eu estou num lugar muito incrível. E você vai e consegue finalmente alugar um lugar pra você ficar. Aí você vai no Kmart, você compra um abajur, você compra uma toalha, você compra uma coisinha, e daqui a pouco você vai comprar um móvel aqui, você vai comprar uma panela pra sua cozinha, porque essa panela é muito barata, porque vale a pena, porque o Kmart é muito barato, porque eu tô comprando isso, tô comprando isso. Quando você vê, você já fez a sua vida numa cidade grande, por exemplo, em Sydney, em Melbourne, em Gold Coast. Você já fez sua vida. Você já começou a fazer amigos, você já tem sua rotina, você já tem sua casinha, que você chama de casinha, mesmo que seja um quarto. Você já tem uma rotina. Você deixar tudo isso pra ir pra um trabalho regional é muito mais difícil. Muito mais difícil. Muita gente desiste do 2º e 3º ano do visto justamente por isso, porque é muito difícil largar tudo, pegar a bolsa e ir embora. Então, para evitar esse seu psicológico, você ficar triste de deixar um lugar, quando você chega na Austrália, é tudo novo, por que não chegar numa cidade grande, obviamente, que o voo é muito mais barato, então vamos dizer, você consegue um voo para Sydney, você consegue um voo para Melbourne, chega em Melbourne, chega em Sydney, se recupera da diferença do fuso horário por uns 2 dias, compra um chip, sabe? Faz todas as coisas que você tem que fazer agora nesse começo de Austrália. E aí você vai e compra um ticket para ir de trem, de ônibus, de avião, para uma cidade regional que você já pesquisou antes, que você já sabe que estão precisando de trabalho regional. E você vai para lá, faz os seus 3 meses e pronto. Você vai para o resto da Austrália, para a cidade que você sempre sonhou, e você tem 1 ano e 9 meses para viver lá. Você tem todo esse tempo pra você viver. É muito melhor, é muito mais fácil você fazer assim. Porque você acabou o trabalho regional, você já tá garantido o seu 2º ano de Working Holiday. Você pode até já aplicar se você quiser, que ele vai começar quando o primeiro acabar. Ou se você quiser depois viajar e voltar em outro momento. Mas é muito melhor você fazer esse trabalho regional primeiro. Já vi diversas pessoas que deixam pro último segundo e falam: Júlia, eu não tô conseguindo. Júlia, mas eu não tô achando fazenda. Júlia, mas tá muito difícil. Júlia, mas o que eu faço, Júlia? Eu posso aplicar um visto de estudante, fazer o trabalho regional para depois aplicar o Working Holiday? Não pode. Não pode. Você tem que fazer 3 meses no primeiro ano para conseguir o 2º ano. E você tem que fazer 6 meses no 2º ano para conseguir o 3º ano. Essa é a regra da imigração, está no site oficial da imigração. Muita gente fica inventando história, falando: ah, se você fizer 9 meses no primeiro ano, você consegue já o 2º, 3º ano. Não é assim, gente. É a regra da imigração. Você tem que fazer 3 meses no primeiro ano para conseguir o 2º e você tem que fazer 6 meses no 2º para conseguir o 3º. Essa é a regra
E é assim, se você não quer fazer o terceiro porque 6 meses regional soa muito, tudo bem, eu até te entendo. Você tem que pelo menos conseguir o seu segundo ano se você quer ficar na Austrália. Então já vai de uma vez, vai fazer seu trabalho regional, já acaba com isso de uma vez e pronto, você consegue viver. Pra não ter que ficar ali no último momento contando o dia, contando o segundo de payslip, quando que eu mando, será que meu visto vai ficar aprovado? Gera ansiedade, as pessoas começam a ficar nervosas, começam a ficar tristes, já pensando que vai ter que aplicar talvez um estudante. Não passe por isso. Pra que gerar tudo isso em você? Eu sei, você acabou de chegar num lugar novo, você quer conhecer cidades grandes, tem pessoas que não se importam. A maioria do pessoal da minha consultoria vai direto pro trabalho regional, porque é algo que a gente conversa muito na ligação que eu faço, é algo que eu indico bastante. Eu falo, faça isso de uma vez por todas, que você vai estar com tudo pronto, você vai estar muito mais relaxado, você vai curtir muito mais o seu working holiday depois de ter feito isso. E geralmente as pessoas chegam com pouca grana. Num trabalho regional, quando você está numa cidade regional, você gasta muito menos. Você consegue juntar muito mais dinheiro do que se você tivesse numa cidade grande, por exemplo. Então vai. Tenha essa experiência, decida se você quer fazer fazenda ou hospitalidade, já vai, parte pro rumo para achar trabalho nessas áreas. Aqui no meu canal tem várias dicas, eu tô dando várias dicas também no Close Friends pro pessoal que quer fazer o trabalho regional, então foca nisso, que isso é o mais importante. A não ser, por exemplo, que você chegue na Austrália, não sei, em janeiro, e você quer ir pra uma região para fazer fazenda e vai ter um ciclone por lá. Aí sim, não, aí você não vai logo de primeira, mas já se programa para ir logo assim, final de fevereiro, março, onde as coisas melhoram, lá pra cima pra Queensland, se é o caso que você quer fazer fazenda. Se você quer fazer hospitalidade, já não te atrapalha tanto, porque tem vários lugares que é verão e é alta temporada. Mas, se você vai lá pras fazendas, tá vindo um ciclone, tá vindo um temporal, chuva, essas coisas, aí não vale a pena. Aí com certeza eu abordaria me programaria para ir em algum outro mês, mas não deixar pro final. Nunca deixe pro final, nunca deixa pros últimos 3 meses, porque você sempre precisa de um pouquinho mais, você não sabe com que situação você vai lidar. Então, sempre tente fazer no começo da melhor forma possível que você conseguir. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Se você é novo aqui, não esqueça de já se inscrever. Se tiver qualquer dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. Me segue nas minhas redes sociais e até a próxima.